Era uma vez em uma floresta, haviam 3 leões. E essa questão de haver 3 leões em uma floresta estava incomodando o macaco. Então o macaco resolveu fazer uma reunião com todos os outros animais. E eles se reuniram em um local ali na floresta para discutir sobre essa questão da floresta ter 3 leões. O macaco pegou na palavra e disse: nós sabemos que nós temos que ter um rei, que nós devemos ser obedientes ao nosso rei. Mas a questão é que na nossa floresta existe 3 macacos. Como que nós vamos fazer com isso? Qual deles nós vamos obedecer? E eles ficaram ali pensando sobre aquilo, mas não sabiam o que fazer. E essa notícia acabou chegando até os leões, e os leões concordaram com o macaco e com os demais animais. E os leões conversaram entre eles. Eles têm razão, não podemos ser 3 reis, tem que haver só apenas um rei. E o macaco foi falar com os leões e falou: olha, nós temos que achar uma solução para isso. Um de vocês tem que ser o nosso rei. Nós vamos fazer uma reunião novamente e nós vamos decidir como que nós vamos fazer para escolher quem de vocês vai ser o nosso rei. Então o macaco reuniu de novo a bicharada toda para uma grande reunião para que eles pudessem chegar ali a um consenso como escolher quem seria o rei daquela floresta. E eles tomaram uma decisão. Após eles tomarem a decisão, eles foram comunicar até aos 3 leões. E disseram para eles: olha, nós já sabemos como que nós podemos escolher quem de vocês que será o nosso rei. E os leões falaram: como? Como que nós vamos saber qual de nós pode ser o rei dessa floresta? E o macaco falou: olha, a solução está na montanha. E um leão perguntou: na montanha? Como assim na montanha? Olha, sabe aquela montanha lá em cima, lá no alto, aquela mais alta que tem aqui na nossa floresta? Ah, sim, sim, nós sabemos. Então é assim: qual de vocês que conseguir escalar aquela montanha será o nosso rei? Então os leões pegaram e concordaram. Ah, então tá bom, ótimo, excelente ideia. Então, qual de nós que chegar lá na montanha, no topo da montanha, será o rei? Ok, então no dia combinado estavam lá todos os animais em volta da montanha para ver qual dos 3 leões conseguiria chegar até o topo da montanha. Então começou o primeiro leão a escalar a montanha e foi subindo, quando de repente ele começou a escorregar e não conseguiu escalar aquela montanha até o topo dela. Chegou a vez do segundo leão tentar escalar a montanha. Ele começou a subir a montanha, mas daqui a pouco ele também escorregou e não conseguiu subir a montanha. Aí foi a vez do terceiro leão. Ele começou a subir a montanha, subir, e também não conseguiu escalar aquela montanha até o topo. E os 3 ficaram ali ao pé da montanha, e os animais todos cabisbaixos, todos tristes, porque nenhum leão havia conseguido subir a montanha. E eles voltavam no mesmo problema de antes: qual deles que será o nosso rei? Quando de repente surgiu uma águia e falou para os animais: olha, eu sei qual deles pode ser o rei de vocês. Aí os animais ficaram atônitos, perguntando: mas como? Como que a senhora sabe? Se nenhum deles conseguiu subir a montanha. E o desafio era esse: qual deles subisse a montanha seria o nosso rei. É verdade, nenhum deles conseguiu subir a montanha, mas a hora que eles estavam tentando, eu estava voando ali perto. E eu ouvi o que eles falaram para a montanha, quando eles não conseguiram escalar ela. Ah, sim, e o que eles falaram? Olha, o primeiro, ele falou assim: é montanha, você me venceu, você é muito alta. O segundo falou a mesma coisa: montanha, você me venceu, eu não consigo subir você. Mas o terceiro, ele falou o seguinte: montanha, eu não consegui subir você hoje, mas existe uma coisa: você já atingiu o seu tamanho máximo, eu ainda não, eu estou crescendo e um dia eu vou subir e vou chegar até o topo dessa montanha. Então a águia falou assim: esse terceiro, embora ele não tenha conseguido subir a montanha,
ele teve uma atitude diferente dos demais. Ele acreditou que um dia ele vai poder, ele vai conseguir. E essa história, ela representa muito bem a nossa atitude. Como que nós agimos diante das circunstâncias? Se nós olhamos para um problema, para uma dificuldade e nós achamos ele grande demais. E às vezes achar um problema grande demais não é o fim de todas as coisas, mas o complicado é quando nós achamos que nós não vamos de maneira nenhuma conseguir ultrapassar aquele problema, ultrapassar aquela dificuldade. E esse leão nos dá uma lição que nós ainda estamos crescendo, que nós ainda estamos aprendendo e que nós vamos chegar assim, lá no topo, nós vamos chegar assim, aonde nós queremos chegar, se nós acreditarmos que a dificuldade ela vai estar no mesmo nível, mas nós não, nós vamos estar além dessa dificuldade, além desse problema. Olá, eu sou o Josimar, eu sou coach na área de desenvolvimento humano, mais especificamente em transição de vida. Eu ajudo pessoas que querem passar de um estado que ela está na sua vida para algo melhor. E eu quero falar com você nesse vídeo sobre mudar de país. Para você que tem o sonho, para você que tem o desejo de mudar de país, de sair do Brasil e ir para outro país, ou se você já está em um país fora do Brasil e você quer mudar para o outro país. Quando nós queremos mudar de país, nós logo ficamos pensando o que nós vamos levar na mala, não é? Pode ser levar 2 malas na viagem. Antigamente, alguns anos atrás, poderia se levar 2 malas de 32 quilos e mais uma bagagem de mão. Hoje em dia as regras mudaram e você só pode levar 2 malas de 23 quilos mais a bagagem de mão. Então diminuiu a quantidade de coisas que nós podemos levar em uma viagem internacional. E eu quero falar para você sobre algumas coisas que não podem faltar na sua mala quando você pensa em mudar de país. Não de maneira literal, mas de maneira figurada, o que não pode faltar na sua mala quando você pretende mudar de país. E o primeiro item que não deve faltar para você levar quando você vai emigrar, quando você vai mudar de país, é você tomar uma decisão. Tomar a decisão é o primeiro passo que uma pessoa pode dar quando ela pretende mudar de país. Aí você pode me perguntar, mas lógico, isso é óbvio. Se eu quero mudar de país, eu tenho que tomar uma decisão. Sim, parece óbvio. Mas muitas das vezes as pessoas elas tomam decisões e a decisão também de mudar de país, como aquela decisão que ela toma também, na segunda-feira eu vou começar a fazer regime, eu vou começar a fazer um curso de inglês, eu vou trocar de trabalho. É aquela decisão que nunca acontece. No ano novo, aí tudo vai ser diferente. Você já viu isso acontecer? Ou talvez até mesmo na sua vida? Então, mudar de país é uma decisão que ela requer uma reflexão profunda. E é uma decisão que não é somente de vou ou não vou, faço ou não faço. É uma decisão que ela tem que ser sustentada. É algo que você começa hoje decidindo que realmente você quer sair do seu país, que é o primeiro passo, mas aí você vai construir esta decisão com novas decisões. Você vai sustentar ela. É uma decisão que você tem que tomar de não voltar atrás. Não existe marcha ré para quem decide sair do país. Se você, de antemão, você tem na sua cabeça um plano B para caso não dê certo, eu tenho uma coisa para te dizer, realmente não vai dar certo. E o plano B, quando você quer mudar de país,
é fazer o seu plano A dar certo. E tudo vai acontecer. E tudo vai funcionar. Mudar de país não é como você mudar de bairro. Muitas das vezes nós mudamos de bairro na cidade onde que nós moramos por N motivos. E também não é mudar de cidade, você sair de uma cidade e ir para outra cidade. E nem mesmo mudar de estado. Porque mais que essas mudanças, elas possam ser sim significativas e importantes na nossa vida, elas não se comparam com uma mudança de país. Porque quando nós mudamos de país, nós mudamos não só geograficamente, mas nós mudamos culturalmente. E essa mudança cultural, essa mudança de paradigmas que nós temos, elas também são colocadas em conta quando nós mudamos de país. Então, quando você quer mudar de país, você tem que ter a consciência que mudança é algo que será constante na sua vida. Não será somente quando você pegar um avião para emigrar para outro lugar. Você estará mudando constantemente. Quando você chegar neste país, talvez você vai mudar de profissão, talvez você vai mudar, com certeza você vai mudar de amigos, você vai mudar de igreja, se for o caso, você vai mudar de médico, você vai mudar de escola, você vai mudar de faculdade. Então, mudar de país é estar aberto para as mudanças, é desejar as mudanças, é gostar de mudanças. Quem não gosta de mudanças não deve sair do seu país, porque sair do país é estar mudando constantemente. E para isso, você precisa ter clareza. Clareza é quando você consegue enxergar. Vamos dizer que você está em uma estrada e aquela estrada está com neblina. Isso quer dizer o quê? Que você não tem clareza. E quando você não tem clareza, você tem que ir muito devagar. E às vezes é necessário você parar porque você não consegue enxergar. Então você tem que ter clareza quando você muda de país. Clareza de quem você é, clareza dos teus objetivos, clareza das dificuldades que você vai encontrar, clareza dos teus sonhos, clareza das tuas motivações, clareza que faz você enxergar aonde você está e aonde você quer chegar. E quando você muda de país, algo que vai ser muito exigido de você é você ser resiliente. O que é resiliência? Resiliência é nós voltarmos ao estado que nós éramos. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes vão acontecer situações complicadas, vão acontecer situações difíceis, mas você vai ter que voltar naquele mesmo estado que te fez sair do seu país. Então, quando você pretende sair, você está todo empolgado, você está cheio de planos, você está cheio de projetos, você está cheio de sonhos, mas quando você se depara com as dificuldades, quando você se depara com os problemas, quando você se depara às vezes com algum preconceito, quando você se depara às vezes com alguma pessoa que você trabalhou e não foi honesta com você, você desanima. E você precisa nesse momento ser resiliente, voltar naquele mesmo estado de empolgação e de motivação que você tinha quando você saiu. Não só ser resiliente, mas você precisa ter flexibilidade. Você precisa ter flexibilidade quando você muda de país, porque nada será como antes. Eu lembro que quando eu me mudei pela primeira vez no Brasil, no ano de 2000, o meu pai falou algo para mim que foi assim muito
inusitado ouvir aquilo, mas foi algo que saiu de uma maneira tão natural dele, dentro da simplicidade dele. Ele falou assim para mim: Josi, terra, deixa eu lembrar certinho quais foram as palavras dele. Terra, foi mais ou menos assim. Ele falou: terra dos outros, boi vira vaca. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você está indo para um outro lugar, não vai ser você que vai mandar, não vai ser você que vai ter o controle da situação. E é exatamente isso, porque muitas das vezes nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos em um ambiente que nós dominamos, a língua que nós dominamos, nós estamos em um trabalho que nós já temos talvez uma estabilidade, uma profissão que nós já conseguimos desenvolver com toda maestria. E quando você está em outro país, você vai ter que se reinventar, você vai ter que aprender muitas coisas na sua vida. E a flexibilidade é uma das coisas que você vai ter. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas diferentes de você. Você vai encontrar pessoas de outras culturas. Você vai encontrar pessoas de outras línguas. Você vai encontrar pessoas com outros costumes. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que ser flexível. E o flexível é algo muito bacana. Por quê? Você já viu que um copo, ele pode ser duro. Ou uma garrafa, por exemplo, ela é dura. Ela é dura. Mas se ela cair, ela parte. O flexível, qual que é a diferença? Se você pegar uma garrafa plástica, se ela cair, ela não parte. Então, para emigrar, você precisa ser flexível, porque você muitas das vezes você vai cair, mas você não pode partir, você vai ser apertado, mas você vai voltar ao teu estado original. Então, seja flexível, leve sempre a flexibilidade junto com você quando você decidir morar fora do país. A ingratidão é uma das piores coisas dos seres humanos. Muitas das vezes, nós recebemos benefícios, nós somos privilegiados, nós recebemos o bem, e em resposta a isso, nós damos a ingratidão. Isso é muito nosso, do ser humano. Esquecer o bem que as pessoas nos fazem e rapidamente fazer o mal. E quando você imigra, tem muitas pessoas que mantêm sempre essa característica de ser ingrato. Quando você está em uma outra nação, você tem que levar em conta que aquele país te abriu uma oportunidade. E se você chegou a sair da sua terra natal para ir para outro lugar, muitas vezes aonde você estava, que você ama, que você gosta e deve ser assim, não estava oferecendo as condições que você precisava. E aí aquele outro país te abriu as portas, te deu a oportunidade. Então, não dê as costas para esse país. Não diga sempre coisas ruins sobre esse país. Existem pessoas que estão sempre a amaldiçoar a terra onde ela está. Eu lembro que quando a minha esposa ela chegou em Portugal, no ano de 2000, assim que nós chegamos no apartamento onde nós morávamos com outras pessoas, uma das moças que morava naquele apartamento falou assim para ela: bem-vinda à terra do nunca. Ela quis dizer assim:
bem-vindo a um lugar que nada acontece. E eu lembro até hoje das palavras da minha esposa para aquela moça. Ela disse assim: quem faz a terra somos nós. Então você já ouviu aquele ditado que a tartaruga, aonde vai, leva o casco. Então, normalmente, as pessoas que são problemáticas em um lugar, elas também serão problemáticas em outro lugar. Parar de reclamar é uma coisa muito importante em qualquer lugar que você esteja, mas muito mais quando você está em um local novo, aonde você está em um local que você não tem o domínio daquela situação. E quanto mais você reclama, mais as coisas ficam difíceis. Existem pessoas que ela reclama se está sol, ela reclama se está chuva, ela reclama por ela estar trabalhando, mas ela também reclama se ela está desempregada. Ela reclama, até se ela dormiu muito, ela reclama, se ela dormiu pouco também ela reclama. Então, deixar de reclamar quando você está em outro país é essencial para que você tenha sucesso na tua jornada. Parar de reclamar. Eu lembro esses dias a minha filha falou para mim assim: pai, você diz qualquer coisa do seu trabalho, você não fala nada do trabalho, não reclama e tal. Ela falou dessa forma. Por quê? Isso foi algo que eu aprendi durante esses 20 anos que eu emigro. Que reclamar não vai resolver, mas vai tornar as coisas mais difíceis. Por se eu reclamar que está frio, eu estou num país onde o inverno é predominante. Se eu reclamar que está chovendo, eu não vou estar contando nada de novo. Mas eu tenho que buscar em mim recursos para enfrentar esses problemas, para enfrentar essas dificuldades. Se eu ficar reclamando, eu não consigo falar o francês. Se eu ficar reclamando, eu já sabia de antemão das dificuldades que eu teria. Então, reclamar não vai me ajudar a aprender a língua. Reclamar não vai me ajudar a se adaptar ao país, a se adaptar à cultura, a se adaptar ao trabalho. Reclamar só vai me atrapalhar. E uma coisa que é importante, duas coisas que é importante você deixar fora da sua mala quando você vai emigrar. A primeira é reclamar. Para de reclamação. Para de reclamar das coisas. Para de falar mal das coisas. A segunda coisa que você não deve levar na sua mala de jeito nenhum quando você sair do Brasil. E eu peço que você me entenda que eu falo isso, mas eu também sou brasileiro. Você não deve levar na sua mala o jeitinho brasileiro. Sabe aquele jeitinho brasileiro que tudo tem uma solução? Aquele jeitinho brasileiro que às vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Aquele jeitinho brasileiro que nós sempre vamos conseguir uma maneira para atingir aquilo que nós queremos. Eu tenho uma triste notícia para te dar se você tem esse hábito ou esse mau hábito. Em muitos países pelo mundo, o jeitinho brasileiro não funciona. Não funciona você querer dar propina para o guarda que te multou. Não funciona você chegar numa fila e pedir para entrar na frente. Não funciona você consumir algo e você não pagar. Características de muitos países, as pessoas terem o hábito de serem honestas, terem o hábito de respeitar as outras pessoas. Josimar está falando para mim que é tudo perfeito nos outros países? Não, mas existe coisas na nossa cultura que elas não funcionam em outros países. E o jeitinho brasileiro, ele não funciona. E quando as pessoas percebem que você está querendo ser mais esperto do que elas em algum aspecto,
com certeza você vai perder rapidamente a confiança das pessoas. Então, deixe fora da sua mala um jeitinho brasileiro quando você mudar de país. E leve muita coragem, leve muito otimismo, leve muita fé, leve muita crença em você mesmo, leve esperança, leve sonhos quando você deseja mudar de país. Você precisa de combustível. Combustível. O combustível é você que vai colocar em você para que você possa ter sucesso em outro país. Não existe nenhum país do mundo hoje que você consiga rastelar dinheiro. Isso é mentira. Se alguém está falando para você que existe algum país do mundo hoje que você pode viver a tua vida dos sonhos, se existe algum país do mundo hoje que estão falando para você que você não vai passar dificuldade, se existe algum país do mundo que está falando para você que você vai ser feliz, em primeiro lugar, me conte onde é esse país. Mas em segundo lugar, não acredite, porque é mentira. Hoje, todos os países do mundo, eles estão com as suas limitações financeiras e outras limitações. E a questão, muitas das vezes, não está no país. Muitas vezes, a questão está em nós. E o que vai fazer você ter sucesso em mudar de país é a sua motivação. Motivação é um motivo mais a ação. Você tem que ter um motivo forte para você permanecer fora do seu país. Senão você vai desistir. Senão você vai voltar atrás. Senão você vai recuar. Existe sim muitas coisas boas em outros países, como segurança, como a cultura, como um novo idioma, a moeda, o salário, outros empregos. Só que você até pode mudar por vários motivos, mas você tem que ter alguns motivos ou um motivo muito forte para não fazer você voltar atrás. Porque se você não tiver esse motivo na primeira dificuldade ou nas primeiras dificuldades ou assim que você tiver a possibilidade, você acaba voltando atrás. E às vezes, voltar atrás quando você saiu do seu país não é simplesmente voltar para o seu país. É regressar no seu projeto de vida, é regressar nos seus sonhos, é regressar nos seus objetivos. E isto custa muito. Então, mudar de país é mudar de mentalidade, é mudar a maneira como você se olha, é mudar a maneira como você acredita em você e passar a confiar mais em você, porque você é capaz. Muitas pessoas mudam de país, algumas conseguem êxito e outras não conseguem êxito. E por que que isso acontece? Porque elas conseguiram êxito e mudar elas próprias antes de